Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Agradeço o convite de estar aqui nessa web palestra, falando de um assunto tão atual, tão relevante, e no Junho Lilás, que é o Junho de Conscientização à Violência contra a Pessoa Idosa. E ter a honra de dividir essa web palestra com o professor Rafael. Então, ele já mostrou para nós a importância desse envelhecimento populacional, que é um fenômeno mundial, é atual, é um fato concreto, não tem volta, e que anteriormente ele era observado apenas nos países desenvolvidos. A partir da década de 80, ele passa a ser observado também nos países em desenvolvimento, como o Brasil. E para nós da área de saúde, isso também é muito importante, porque, como o professor Rafael mostrou, o Brasil está envelhecendo de uma forma muito rápida. Nós atingimos 32 milhões de idosos em 2020, em 3 décadas, coisa que a França levou 100 anos. E a previsão do professor Kalash, um dos maiores pesquisadores sobre envelhecimento no mundo, é que nós atingiremos 64 milhões de idosos. Então, é um assunto realmente importante. E o que interessa para nós da área de saúde, esse número de populações de pessoas idosas, é que quando aumenta o número de pessoas idosas, aumenta também o número das doenças crônico-degenerativas, com todo o seu percalço sobre isso. E o nosso envelhecimento, além de ser muito rápido, como o professor Rafael falou, da feminização da velhice, nós temos cada vez mais um número de pessoas muito longevas, as pessoas acima dos 80 anos. Então, isso vai gerar problemas sociais e econômicos que vão afetar as famílias brasileiras. E lembrar, como ele mostrou aí, que o nosso país é um país com muitas desigualdades, um país de pobreza e o nosso Estado também. Então, há um número grande de violência em todos nós, mas principalmente com as pessoas idosas. Então, a violência contra a pessoa idosa é, sim, um desafio na saúde pública. E para o pessoal da rede de atenção primária à saúde, é importante lembrar que é a porta de entrada para todos os serviços de saúde. Então, configura-se numa estratégia de identificação da violência, principalmente a familiar, porque a maioria das pessoas, os profissionais da atenção primária, estão muito perto, muito próximo das famílias, de seus cuidadores, fazem visita domiciliar. Então, isso tudo gera a proximidade grande com a violência. Mas o grande problema é que a maioria dos profissionais de saúde se sentem despreparados, se sentem impotentes. Eu vou vislumbrar a violência aí, o que é que eu vou fazer? E agora, saiu recente, mês passado, o Ministério da Cidadania e de Direitos Humanos mostrou que aumentou muito o número de denúncias de violência. E como o professor Rafael mostrou, ainda continuam sendo os parentes os maiores agressores. Os filhos com 56%, os parentes com 16% e marido ou esposa com 3%. Então, quem convive com o idoso no meio da sua família é o mais fácil de encontrar, de vislumbrar a violência contra esse contingente populacional. E aí, a importância dessa web palestra, a necessidade de capacitar os profissionais de saúde, primeiro, sobre o processo de envelhecimento, que não é a nossa fala, mas todo dia eu recebo informações equivocadas que dão idoso, condutas, tratamentos cheios de mitos e preconceitos, medicações que não podem ser usadas no idoso, porque a maioria das pessoas que atendem essas pessoas idosas não entendem o processo de envelhecimento. Hoje mesmo recebi uma idosa que mora no interior, que o filho veio trazer os exames e me disse que ela estava com uma coceira danada. Me mostrou as fotos. Sabe o que é aquilo? Prurido senil, a pele envelhecida. Sabe o que foi prescrito no interior? Uma fórmula com enxofre. Então, se as pessoas entendessem o que é o processo de envelhecimento,
nós teríamos menos problemas. Mas a importância também da capacitação dos profissionais de saúde contra a violência. E vocês viram aí números alarmantes. Então, os profissionais podem até reconhecer, desconfiar que está tendo alguma violência. Mas o que é que eu faço? Como é que eu procedo? E tem que entender que o problema exige intervenções urgentes, clínicas e no contexto social. Então, é sim um desafio a violência contra as pessoas idosas em todos os cenários, inclusive nos de atenção primária à saúde. E então, o que fazer? Como eu diagnosticar, eu, profissional de saúde, a violência contra a pessoa idosa? A primeira coisa, como tudo na saúde, eu preciso conhecer. E o professor Rafael definiu para vocês o que é violência. A tipologia da violência. Então, eu tenho que conhecer para poder identificar, para eu poder montar estratégias de prevenir, de intervir e até de combater. Como é que o profissional de saúde deve fazer? Como é que ele deve atuar? Então, ele tem que estar atento para identificar a ocorrência da violência. E aí sim, junto à equipe, elaborar estratégias de intervenção adequada para manter aquela pessoa protegida. Eu digo sempre que não adianta você ir na casa de um idoso e arrumar uma confusão que ele está sofrendo violência e vai-se embora. Tu vai deixar essa pessoa desprotegida, porque quando tu sair, a senhora foi dizer para o médico, a senhora foi dizer para a enfermeira, agora a senhora vai ver o que vai acontecer. Então, as nossas estratégias têm que ser sempre pensando em proteger a pessoa que já é a vítima da violência. E nunca, nunca, eu botei até em negrito, pensar, não, essa família não. Nossa, eles têm posse, de jeito nenhum. Esse velhinho é tão bem cuidado. Não, aqui não ocorre violência. Se você tiver esse pensamento, você não vai encontrar violência de jeito nenhum. E óbvio, que você não identifica nada se for uma consulta rápida. Ah, eu não tenho tempo. Já tem que preencher essa caderneta do idoso, botar pressão, botar glicemia, peso, altura e ainda me preocupar com violência. Não. E também não achar, isso não é da minha competência. Isso é da polícia, da promotoria, do serviço social. Se a gente pensar desse jeito, nós, profissionais de saúde, não iremos identificar nenhuma violência. Qual é a forma de eu avaliar e encontrar os tipos de violência? Como tudo na saúde. Começa com uma boa história e depois vai para um bom exame físico. Então, a história clínica, a história familiar, a história social, com quem o senhor mora, quem é que lhe dá os remédios, quem é que lhe dá os alimentos, quem é que lhe leva ao banheiro, quem é que vai com o senhor receber o dinheiro. Então, nós temos não só perguntar o que o senhor está sentindo. Está sentindo dor? Não. A história tem que ser completa. Na geriatria e na gerontologia, essa anamnese completa se chama AGA, Avaliação Geriátrica Ampla, em que todos esses pontos são abordados. Depois, um bom exame físico. Senão, você não vai encontrar as violências. E se você suspeitar de violência, seria ideal entrevistar separado o idoso dos outros familiares. Não é fácil, às vezes você está no atendimento domiciliar, mas geralmente nós não vamos sozinhos, ou vai com a enfermeira, ou vai com o agente comunitário de saúde. A gente pode dar uma saidinha com o idoso até o guarda, o quarto, o outro pessoa da equipe fica conversando com a família na sala e a gente consegue. Aqui no consultório, minha sala de atendimento, da anamnese, é de um lado. E para examinar, eu vou para o outro. Às vezes, só de eu dar o braço para o idoso para caminhar com ele para lá, ele já vai me dizendo alguma coisa. Então, entrevistar separado é uma boa estratégia. Bom, tem alguns indicadores de violência, né? São muitos. E óbvio que quem faz geriatria, faz gerontologia, esses sinais e sintomas podem acontecer em qualquer outro momento. Mas uma perda de peso, está alimentando direitinho? Tá sim. Mas uma perda de peso, está desnutrido, está desidratado,
está com palidez, está com olheiras. Doutor, eu compro tudo, não falta nada para a mamãe. Essas minha vida de quase 40 anos de geriatria, quantas vezes eu fazia minhas visitas domiciliares em casas que o porteiro já me conhecia e tudo, e eu chegava, de repente, um dia sem eu ter avisado que eu ia, deu para passar ali na porta, e aconteceu uma vez, o rapaz estava molhando o jardim, pode entrar, doutora, a porta está aberta. Eu fui entrando e encontrei a cuidadora, com iogurte na mão, 2 colheradas para ela, uma para o idoso, 2 para ela e uma para o idoso. Então, às vezes, a perda de peso, a desnutrição, pode nos chamar a atenção de alguma forma de violência. Marcas, hematomas, queimaduras. Você vai na casa do idoso em janeiro, tem uma roxura na perna. O que aconteceu com Dona Maria? Bateu na cadeira. Na cadeira? Será que não seria mais de lado? Eu chego em fevereiro, aquela primeira marca está mais clarinha, tem outra mais escura. Será que alguém não está chutando a Dona Maria? Né? Lacerações, escaras, feridas. Em relação às escaras, que são úlceras de pressão, lembrar, para quem trabalha em instituições, que a violência institucional é a formação de escara também, de úlceras de pressão. Então, se um paciente interna sem úlcera de pressão e sai com úlcera de pressão, pode ser considerado uma violência institucional. A demora entre o aparecimento da lesão e da busca pelo atendimento. Eita, será que se eu levar a mamãe, vai descobrir que eu empurrei? Ou vão aceitar que realmente ela caiu? Então, isso é um indicador também. A pouca higiene, a vestimenta da roupa descuidada. Quantas vezes eu chego na casa de um paciente, desde a porta eu sinto cheiro de urina, no sofá, na cama, na roupa, na roupinha íntima. A falta ou a má conservação de prótese. Gente, se eu fosse desde a minha época de hoje, de foto, de tudo, eu já peguei de prótese colada com araldite, super bond, que você tira a prótese, tem uma úlcera lá em cima. Acidentes que não se explica, lesões recorrentes que não se explica, tudo isso são indicadores de violência. A administração incorreta do medicamento. Ora, quem é cuidador sabe o nome do remédio, a hora que dá. Aqui no consultório eu pergunto, dona fulana está tomando o remédio? Tá, quais são os remédios? Aquele que a senhora passou. Sim, mas como é? É fulana, como é o nome do remédio de mamãe? Ciclano. Não estão dando o remédio. Então, isso a gente consegue descobrir. Ou então, eu passo 2 gotas, a mamãe está dormindo demais, a cuidadora deu 10. Então, isso começa a nos chamar a atenção. A história do idoso de um jeito, da filha de outro, da cuidadora de outro. E não tratar esse problema. Gente, mas levaram na fisioterapia que eu pedi. Ah, não, é muito caro e mamãe já está com essa idade, para que eu vou gastar esse dinheiro? Então, tudo isso são indicadores de violência. Bom, são vários, não dá para eu falar em 20 minutos. Mas como eu, profissional de saúde, posso intervir? Primeiro, o professor mostrou muito, está ciente do que é violência. Porque, como o professor Rafael falou, às vezes você não conhece, você nem sabe que aquilo é violência. A infantilização é uma violência. E a maioria de nós, profissionais de saúde, falamos para o nosso idoso como se ele fosse criança. E dá sua perninha, e dá seu bracinho, falando com o idoso assim. Isso é uma violência. A infantilização é uma violência. Então, a gente precisa primeiro entender o que é violência. Depois, realizar ações visando resolver esse problema. Nossa, às vezes a família está fazendo uma violência, se ela entender que é minha violência, ela acha que é por amor, por carinho, vai se deitar, mamãe, não faça nada não, deixa que eu faço para a senhora. Então, a gente precisa resolver, não, ela tem que fazer, ela tem que se sentir útil, ela tem que se sentir importante. E, claro, a geriatria não funciona sem a gerontologia. Então, todas as nossas intervenções, todas as nossas ações perpassam pela equipe multidisciplinar. E nos interiores é muito importante o suporte familiar. Então, aqueles idosos às vezes moram sozinhos. Será que não tem uma tia, uma irmã,
uma vizinha que possa ajudar, uma afilhada. Então, o suporte comunitário das pessoas da igreja, pessoas amigas, é muito bom para nos ajudar nessa intervenção. E prevenir? Como é que eu posso prevenir a violência contra as pessoas idosas? Lá na sua UBS que você trabalha, pode realizar oficinas e seminários, sensibilizando, qualificando, capacitando esses profissionais. E, gente, pelo amor de Deus, quem trabalha com idoso, o atendimento tem que ser global, multidisciplinar, humanizado, principalmente para aquele idoso que é vítima da violência. Não pode mais um atendimento dicotomizado. Hoje, uma senhora me disse que ela fez uma bateria de exame que pediram e ficou chateada. Quando chegou lá, o médico mandou encaminhado por ortopedista, encaminhado por reumato, por cardiologista, pelo infecto. Isso eu chamo de empurroterapia. O atendimento tem que ser global. Outra forma de prevenir, desenvolver programas educativos para o idoso. Às vezes ele nem sabe que está sofrendo a violência, né? Para os seus familiares, que às vezes também não compreendem que aquilo é uma violência, para os cuidadores, para os profissionais que atendem essas pessoas. Os profissionais, a primeira grande violência, quando vê a gente de cabecinho branco, vai nos atender, já é gritando, achando que todo idoso é surdo. E é bom quando ele diz, doutor, não grita comigo não, que eu não sou surdo. Então, isso são programas educativos que a gente pode fazer prevenindo a forma de violência. E para a comunidade também. A gente pode produzir materiais com o intuito de conscientizar e de informar, usando agora o mês de junho, né, informando a população sobre as formas de violência, como é que a gente pode, e muitas vezes, como o professor Rafael mostrou, as vítimas são mulheres, e elas não querem denunciar o filho, nem o neto, porque elas dizem, meu Deus, eu vou denunciar, vai prender ele, não vai ser pior. Então, são formas, a gente produz materiais explicativos, fáceis das pessoas entenderem. E atenção, a partir do Estatuto do Idoso, hoje já não se chama mais Estatuto do Idoso, mas Estatuto da Pessoa Idosa, mas quando ele foi promulgado, em 1º de outubro de 2003, já tem 20 anos, ele veio como Estatuto do Idoso. Então, a partir do Estatuto do Idoso, é obrigatória a notificação pelos profissionais de saúde de instituições públicas ou privadas, notificar as autoridades caso suspeito de violência. Então, os integrantes das equipes de atenção básica, das unidades básicas de saúde, da estratégia da saúde da família, têm uma responsabilidade ética e legal a partir do Estatuto do Idoso de identificar, relatar a suspeita de violência às autoridades competentes. Se a gente não notificar, nós não teremos dados do nosso município, da nossa cidade, do nosso estado e do Brasil. E nós não vamos conseguir facilitar essa proteção, fortalecer a rede de proteção idoso, porque eu não tenho dados concretos. E para quem eu vou notificar? Para a autoridade policial, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para os centros de atenção à prevenção à violência contra o idoso, os conselhos, o SOS Idoso, a Delegacia do Idoso. Ah, Jacira, no meu município não tem a Delegacia do Idoso, mas tem a Delegacia da Mulher, que a maioria das vítimas são as mulheres, ou as delegacias. Ah, não tem um conselho. Realmente, nós já temos um número grande de conselhos municipais do idoso, mas nós não temos nos 217 municípios. Mas nos 217 municípios temos, sim, os conselhos da assistência social. E o idoso está no conselho da assistência social. Bom, eu notifiquei, mas o que nós temos observado em alguns trabalhos, que a ficha de notificação tem lacunas, ela não está toda completa, né? Que eles se sentem
com os profissionais de saúde com alguma dificuldade de fazer essa denúncia, porque ele tem medo. "Ah, eu moro aqui nesse bairro, no mesmo que eu trabalho, se eu notificar, como é que vai ser? O que que vai acontecer comigo? Eu estou muito próximo". Isso é um trabalho interessante, uma revisão de literatura que esses 2 autores fizeram. Por que que os profissionais de saúde não notificam a violência? Então, são alguns dados, é um trabalho muito interessante. Então, assim, esses acontecimentos de violência contra o idoso, se eu não notificar, eu não vou chegar lá nas autoridades. E acaba não tendo prioridade para as políticas públicas. Agora mesmo, recente, com essa grande catástrofe no Rio Grande do Sul, eu vi pessoas penalizadas por cavalo, cachorro, gato. Os 3 asilos, as 3 instituições de longa permanência daquelas áreas estavam ilhadas, sem profissional de saúde, sem curativo, sem remédio, sem comida, porque ficou sem luz e a geladeira parou. Eu não vi essa prioridade das políticas públicas para essas pessoas idosas que estavam nesses asilos. Então, é necessário que a gente notifique, que a gente tenha realmente uma pressão sobre essas políticas, né? O profissional de saúde, ele geralmente não investiga essa história da violência no atendimento ao idoso. Claro que se você estiver atendendo, se a senhora sofre violência, ela vai dizer que não. A gente vai perguntando de outras maneiras e vai observando. Hoje uma disse de uma forma linda, a filha aqui se queixando do outro filho, ela disse: "Olha, isso eu não gosto não. Você faz tua parte e não fica falando mal do teu irmão, não, porque isso me deixa muito zangada". Olha aí que coisa interessante. A gente tem que ouvir o paciente. E outra coisa interessante, que ainda não existe na maioria dos municípios, na maioria dos atendimentos à pessoa idosa, um protocolo. Bem, eu atendi esse idoso, qual é o fluxograma? Qual é a outra parte que eu devo fazer? Então, tudo isso contribui para uma subnotificação, para um subregistro de violência contra as pessoas idosas. Atenção, profissionais de saúde, a notificação da violência contra a pessoa idosa faz parte das dimensões da linha do cuidado. Então, cabe ao serviço de saúde avaliar e escolher qual o melhor momento que eu vou registrar na ficha. Vou ter que ter criações de protocolo. Como é que eu encaminho? Como é que eu levo? O que que eu faço? Qual é? Quem é a rede de proteção? Eu, às vezes, nem se conheço ali no meu município. Quem é que faz parte dessa rede de proteção à violência contra a pessoa idosa? Quem é? Tem a delegacia, tem o CAPV, tem o Ministério Público, então, às vezes, a gente nem conhece. O que que eu quero deixar de recado para vocês? O que vocês não podem esquecer? Bom, é um grande desafio esses profissionais de saúde, o despreparo dos profissionais de saúde, primeiro, para atender a pessoa idosa como um todo, e segundo, para diagnosticar as situações de violência contra as pessoas idosas. Então, uma web dessa, que está atingindo não só o Maranhão, como outros estados, nos ajuda muito nesse grande desafio. A gente sabe que ainda existe poucos registros de violência contra as pessoas no sistema de informação do SUS. Não só pela falta de percepção do profissional que presta o atendimento, e, infelizmente, a maioria dos atendimentos, não só da violência, direciona nossas ações para os danos e não para a causa. Quer ver um pequeno exemplo? Eu recebo pessoas aqui que sofreram fratura de colo de fêmur. Cadê a alta? Cadê o papelzinho da alta? Está aqui. Prescrito antibiótico anti-inflamatório, que às vezes nem era preciso, mandar fazer o curativo. Não tem nada escrito como o velho não cair de novo, como evitar outra queda. Então, isso é um exemplo que a gente direciona nossas ações para os danos e não para as causas.
E isso acontece com a violência também. Isso é um desafio. Outro grande desafio é desvalorizar o idoso. Isso dificulta a participação ativa desse idoso no exercício da sua cidadania. Prejudica a efetiva implementação dos seus direitos. Eu não aguento ouvir ninguém dizer: agora ele é o bebê daqui de casa, é a criança daqui de casa. Não. O idoso é um ser com direitos e deveres. Isso é um desafio, tirar isso da cabeça das pessoas. Esses padrões de pensamento diminuem a possibilidade da pessoa idosa experienciar o seu envelhecimento e a sua velhice com qualidade, de forma saudável, ativa e digna. Ninguém ouve mais o que ele quer, o que ele deseja, o que ele gostaria. E isso é uma violência. Ah, papai, mamãe morreu, não tem como lhe deixar sozinho aí no interior, eu vou lhe trazer para cá. Eu disse: alguém perguntou se ele queria isso? Lá ele conhece todo mundo, ele vai sozinho para todo lado. Não, doutor, é o melhor para ele. Não, a senhora não perguntou. É o melhor para a senhora, filha, não é para ele. Então, esse pensamento é um grande desafio. Qual era a solução para esses desafios? A equipe da atenção básica deve trabalhar o cuidado com a pessoa idosa, dar o suporte à família. Com esse envelhecimento populacional e a feminização da velhice, hoje nós temos um número grande de mulheres idosas cuidando de outro idoso. Então, quem dá o suporte para essa família? E o suporte é o cuidador. E, de novo, para vocês não esquecerem, a solução é o atendimento global, integral e humanizado. Atender dicotomizado é um problema grande para a violência. A outra solução, a equipe de atenção básica deve compreender todas as nuances dos maus tratos provocados pela essa esfera familiar. Às vezes, a violência física você até vê, mas é a psicológica. A econômica vive aí no noticiário. E a sexual? Será que essa vovozinha em cima de uma cama sofre uma violência sexual? E a negligência, os maus tratos, o abandono, a violência simbólica? Então, a equipe de atenção básica tem que conhecer todos os passos, levar em consideração o acolhimento ao idoso no seu contexto. Esse idoso está na família, está numa instituição de longa permanência, é um morador de rua, é um idoso que tem a sua liberdade cerceada, ele está numa penitenciária. Então, são vários tipos de envelhecimento. Que a atenção à saúde atende a todos. Qual é a outra solução? Capacitações regulares do profissional da saúde. Ah, não, eu já capacitei essa UBS ano passado, mas mudou a equipe, mudou todo mundo. Tem que estar sempre capacitando. Eu tenho que conhecer a rede de proteção aos direitos da pessoa idosa naquele meu município. Quem é que eu tenho que procurar? Eu nem sei. Para onde eu direciono esse idoso? Outra solução é implementar um fluxo de ações a ser seguido no caso suspeitos ou confirmados de violência. Então, é ideal que todo município criasse um protocolo sobre a identificação, os encaminhamentos, o combate e a prevenção. Porque o profissional que está na ponta, e aí, o que eu faço? Para onde eu mando? Então, o ideal seria, isso seria uma solução. A violência contra as pessoas idosas precisa ser vislumbrado como um problema que precisa ser enfrentado também no âmbito da política pública de saúde. Necessita da participação de todos os atores envolvidos no cuidado da pessoa idosa. Só assim nós iremos minimizar os índices desse tipo de violação do direito também no território da Unidade Básica de Saúde. Todos podemos e devemos fazer algo para pôr fim à violência contra as pessoas idosas. Só assim nós estaremos criando um mundo para todas as idades. Obrigada. Tem dúvidas sobre o assunto abordado?
Conheça o aplicativo Sofia, respostas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e processos de trabalho. Você também pode acessar pelo site http://sofia.telesaude.ufma.br e não esqueça de se inscrever em nosso canal e seguir as nossas redes sociais.